Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um editorial véspera de feriado. Temos esse feriado aí, feriado do dia 8 de junho. Eu não sou católico, consequentemente não sei dizer que feriado é. Me parece que é Corpus Christi, deve ser isso. Então, colocamos no ar mais um editorial do The Talk, véspera de feriado. Costuma ser especial véspera de feriado, em torno de 1 hora e meia, sabe-se lá para onde é que essa conversa nossa vai parar. Pois bem, pessoal, tentarei não falar muito palavrão e tentarei colocar tudo dentro daqueles regulares 60 minutos, né? Dizem as regras da boa etiqueta do YouTube que você não deve passar de 60 minutos do seu converser, principalmente quando é aquela coisa, né, de falação, que é o nosso modus operandi normal em todos os especiais véspera de feriado. O serviço de hoje, deixa eu ver onde é que eu deixei meu óculos, que hoje vou precisar dele. Tá aqui. Apresentar os queridos óculos. Os dois últimos editoriais já me apresentei com ele. Eu vou deixar o serviço para a parte final, porque tem a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. E aí eu deixo os dados do que vai acontecer daqui para frente. Esses editoriais que antes eram toda sexta-feira, agora caíram uma vez por mês, em geral no último dia do mês. Eles agora também farão parte do meu canal pessoal. Vou começar a transferir esse trabalho que eu faço dos editoriais para o meu canal pessoal do YouTube, tá? Que é o Marcelo Rael. Bota lá, daqui eu coloco aí na tela aí qual é o meu endereço aí do meu canal pessoal no YouTube. Só que lá ele não vai estar como editorial do The Talk. Lá ele vai estar como A Grande Imagem, tá? Ainda que seja um nome provisório, depois eu arrumo outro nome lá e ponho lá, tá? Aí seria alguma coisa, alguma tradução, alguma tentativa de language transfer de The Big Picture, que é a expressão em língua inglesa, né? The Big Picture. Vou colocar como A Grande Imagem, tá? Então, quando você encontrar A Grande Imagem no meu canal pessoal do YouTube, é o editorial do The Talk. O canal The Talk continua existindo no YouTube, tá bom? Você que está inscrito, não precisa se preocupar, os editoriais continuarão, mas provavelmente eu vou começar a fazer a migração, meio que começar a diferenciar os assuntos. O The Talk, ele talvez tenha os editoriais muito mais voltados para livro e literatura, mais para literatura e artes do que qualquer outra coisa. E demais assuntos eu vou estar no meu canal pessoal no YouTube, que é esse que eu vou colocar aí na tela aí os dados, tá bom? E aí sim, A Grande Imagem talvez ele tenha um pouco mais de frequência com assuntos um pouco mais diferentes do que de uma folha literária. Eu vou começar a fazer esse tipo de alteração, vou começar a fazer esse tipo de transferência. E hoje vocês vão entender por quê eu vou fazer essa transferência, porque já era para eu ter pelo menos feito a última edição do The Talk. Eu vou ter que colocar o The Talk, próximo The Talk, caso venha a ocorrer ao longo do ano. Como é que eu poderia dizer? Vai rolar como flipping book, tá? Porque o issue está pressionando fortemente as pessoas a fazerem a assinatura, né? Tem uma abordagem comercial altamente pesada por parte do issue e congêneres para que você assine o serviço, e nossa pobreza não permite tamanha ousadia com completa falta de dinheiro. Então, cada semana que passa vem um e-mail da Issue e congêneres dizendo: agora você só pode 60 páginas, agora você só pode deixar publicado 5 edições lá dentro, se quiser publicar a sexta tem de pagar. Então
enfim. Não vou aqui criticar, é o ganha-pão deles, é a forma como eles ganham o dinheiro deles, é o comércio deles, então sintam-se à vontade, mas provavelmente eu terei de fazer algumas mudanças caso eu publique alguma edição ao longo desse ano. Então, consequentemente, o editorial do The Talk ele começa a perder um pouco de sentido, porque a folha literária nunca vai para a mão de vocês, né? Tem uma folha literária, mas só tem um editorial da folha literária. Então, fala, não, peraí, vamos reorganizar isso aí pelo seguinte, vamos passar para o canal pessoal certos assuntos, como esse, por exemplo, que eu vou falar hoje. No início a gente deixa híbrido, pessoal que for receber, que está inscrito no canal do The Talk, vai receber ao longo do ano os editoriais, os 12 editoriais ao longo do ano. Só que a galera que sair agora, que está inscrito agora no The Talk, também se inscrever no meu canal, começa a receber as notificações do A Grande Imagem, tá bom? Que nada mais é que esse bate-papo que a gente tem aqui todo final de mês, tá? Nesse caso, esperei passar um final de mês porque eu sabia que tinha um feriadão quinta-feira, Corpus Christi pintando na área, né, meu povo? Aí dá para maratonar, chega na quarta noite, não vai trabalhar no dia seguinte, dá para gastar mais tempo ouvindo essa nossa conversa, botando a cabeça para funcionar diante de determinados assuntos. Eu vou continuar esse serviço no final, porque a coisa está meio amarrada e a gente vai apresentar trechos de uma obra do Gregory Bateson, uma obra chamada Naven, publicada em 1933, coincidentemente duas grandes efemérides no ano de 1936, o nascimento do meu pai, que nasceu em 36, 23 de agosto, e também o lançamento da grande obra literária de George Orwell, o Keep the Spedistra Flying. A primeira publicação também é de 1936. Vou dizer para você que o fim do Império Britânico e o ano de 1936, em meio ao povão e até mesmo a academia inglesa, foi um ano bastante papo-cabeça. Foi bem legal esse ano na Inglaterra, em que pese, né, todo o declínio do Império Inglês. Foi entre guerras, a guerra começa em 39, a Segunda Grande Guerra começa em 39, mas o Império Inglês já estava dando sinais de que, sei lá, sem o ópio ficaria difícil. Sem o ópio ia ficar meio ruim, não ia ter dinheiro para tudo, o prestígio ia passar para os Estados Unidos, o negócio não estava muito legal. Eu acho que esses grandes pensadores como Gregory Bateson e o George Orwell, eles meio que começaram a sintonizar que alguma coisa não estava funcionando legal, não estava muito bem, esse império está indo por vinagre a passos largos, e meio que eles começaram a empurrar vaca precipício abaixo, tá? Mas numa classe e num conhecimento e numa erudição que vocês não acreditam, tá bom? Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre o porquê do surgimento da grande imagem. Expliquei um pouquinho agora no nosso serviço. Então vamos à leitura dos trechos dessa obra maravilhosa chamada The Naven, que vai para a tela aí para vocês. The Naven. E agora sim vou precisar utilizar os meus queridos óculos, senão não consigo ler absolutamente nada. Tá na tela para vocês aí. Naven do Gregory Bateson. Temos uma foto dele aí, um pouco mais jovem. Gregory Bateson foi um antropólogo, cientista social, linguista e semiólogo. Linguista e semiólogo já começa a entrar um pouco na minha área, tá, galera? Linguista e semiólogo inglês, cujo trabalho abarcou diversos campos do saber. Na década de 1940, ele ajudou a estender a teoria de sistemas e a cibernética para ciências sociais e comportamentais. É o comportamental que está em jogo na falação de hoje, tá bom? Comportamental. Nascido em 9 de maio de 1904 em Grantchester, Reino Unido, falecido no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, no ano de 1980, foi o primeiro ano do governo Ronald Reagan. 4 de julho de 1980, na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte.
Para a gente entender o conceito, galera, disso que vai ser o tema de hoje, que é o conceito de cismogênese, a gente vai ter que passar por algumas... E também entender um pouco o contexto da obra do Navin. Eu vou ter que fazer um pequeno preâmbulo aqui, que é o seguinte. O Navin foi uma pesquisa que ele fez em torno dos anos 20, anos 30, em Papua Nova Guiné. Tá? Um grupo de pesquisadores, sociólogos, tá? Eles vão para lá fazer uma pesquisa sobre o pessoal nativo, as pessoas que estavam lá, nativos do local. Fazer observações e pesquisas e tal. É quando surge, né, quando eles retornam, surge essa obra Navin, tá? Chamo de Navin, vocês podem chamar de Navin, sem problema. Ele faz, quando você pega o Navin e vai lendo até página 281, perto da página 300, é uma obra que, para a maioria de vocês, vai ser um negócio super chato. Chato porque ele faz a descrição dos povos que estavam ali, das suas organizações sociais, financeiras, filosóficas, antropológicas, econômicas, sociais, sociais de amizade, sociais de casamento, de sexo, de iniciação sexual dos jovens, essa coisa toda. Quando chega lá para a praia, de vez em quando eu faço isso, né? Dá aquele trava-língua. Quando chega lá na página, quando você vai lá para a página 281, ele é obrigado, ele, Gregory Bateson, para poder ter alguma chave de análise, ele faz o resgate de algumas ideias que na época ainda eram teoria, ainda eram uma grande tese, não tinha nada de muito definido, como é o caso, por exemplo, do conceito de cismogênese, tá? E também uma coisa que também já existia na época, que é o que está na tela aí para vocês, que é o conceito de duplo vínculo, tá? Ele foi obrigado a resgatar esse conceito de duplo vínculo e também os estudos preliminares que já existiam no final do século XIX, início do século XX, na virada dos dois séculos, né, do século XIX para o século XX, que era o conceito de cismogênese, tá? Mas vamos começar pelo conceito de duplo vínculo, que é o seguinte. O nome em inglês é double bind. Acho que é double bind. Né? Conceito de double bind, formulado originalmente a respeito da esquizofrenia, e a questão da esquizofrenia é muito forte na obra do Bateson, tá? Tem muita coisa que a gente vai falar sobre cismogênese hoje, que de repente meio que você vai começar a ver um certo ar de esquizofrenia no bairro onde você mora, e não é à toa, tá? Então, voltando aqui, o conceito de double bind, formulado originalmente a respeito da esquizofrenia, tem a ver com um condicionamento a certo padrão de mensagens que, por também definirem seus contextos, produzem armadilhas lógicas, paradoxos insuperáveis, presta atenção no paradoxo insuperável, que vão comprometendo todos os planos, interações mentais, do raciocínio aos afetos, passando pelas ações. Tá bom, gente? Porque a gente tem, né, esse problema dos dias de hoje, que parece que está todo mundo louco e ficando cada vez mais louco. Se achando normal, que as pessoas estão se achando super normal, que eu gozo de perfeita saúde mental, e tá aquele cheirinho de esquizofrenia, aquele cheirinho de loucura na sua vida. Talvez esteja um pouco aí o conceito de duplo vínculo. Esse conceito ele é hoje em dia largamente usado nos estudos de psicologia, mais de psicologia do que de psiquiatria. Talvez na psiquiatria entre um pouco mais a questão da cismogênese, tá bom? Só que para chegar nesse conceito da cismogênese, a gente vai ter que entrar na diferença entre o que é chamado de heresia, do que é chamado de heresia. Hoje eu estou bom para o trava-língua. Meio que fazer um editorial uma vez por mês, meio que a gente perde a forma. O que é heresia, o que é o cisma?
o que é a heresia e o que é o cisma. Então vamos lá, voltando aqui na tela. Heresia é o termo para a separação de uma seita religiosa, na qual, presta atenção, o grupo divergente mantém doutrinas antagônicas àquelas do grupo original. Isso é heresia. Simples. Uma reforma protestante, o grupo original, que era o grupo católico, começou a chamar os protestantes de hereges, porque já existiam algumas formas diferentes de doutrina, já existia o abandono de certos dogmas e o surgimento de outros dogmas, que pelo plano do dogma, religiosamente falando, dava conflito. O grupo original, que era o grupo católico, começa a chamar o grupo protestante de herege e lá pelas tantas vice-versa. E o pau comeu, certo? Esse é a ideia de heresia. A ideia do cisma é diferente. Cisma é o termo usado para a separação de uma seita quando os dois grupos resultantes têm a mesma doutrina, consequentemente o mesmo dogma, mas se distinguem e competem politicamente. Mais ou menos o seguinte: não gosto daquele papa. Eu acho que precisamos forçar a sua renúncia. Ele precisa renunciar para que possamos escolher um novo papa ou para que os cardeais possam fazer a escolha do novo papa. Beleza? Então é isso. Ah, que legal. Isso não é uma heresia. Todo mundo continua católico, todo mundo continua com os mesmos dogmas da fé católica, é tudo igual. Só que tem dois grupos concorrentes. Um que, não vamos mexer no papa. E outro que, não. Vamos fazer chama lá os cardeais, vamos fazer de novo uma votação que esse papa aí não vale. Isso é uma disputa política. Ninguém virou herege. Não há uma heresia, há um cisma. E guardem bem essa palavra, porque agora a gente vai ler o conceito de cismogênese. A gênese desse cisma e o conceito de cismogênese, ele é bem simples, curtinho, mas sabe aquele curtinho que é difícil de você pegar? O conceito, ele é curtinho, mas é complexo. É o caso aqui. Vejam na tela aí o conceito de cismogênese. Cismogênese é um processo de diferenciação nas normas de comportamento individual resultante da interação cumulativa dos indivíduos. Meu Deus do céu, Marcelo, o que você está falando? Diferenciação nas normas. A gente já está aqui no editorial do The Talk já há uns 2 anos, tá? De tal forma que a interação que vocês têm comigo e eu tenho com vocês, ainda que seja uma interação inicialmente não de mão dupla, porque eu tenho que fazer o editorial, gravar, editar, enfim. Sou eu que escolho o tema, aquela coisa toda e tal. Tem uma relação em relação ao editorial por parte da plateia, por parte de quem está me assistindo, uma relação um pouco passiva, vai. Só que essa relação passiva, se vocês forem para os comentários e através dos comentários vocês começarem a pedir determinados temas ou fala sobre determinado assunto, vocês começam a gerar a pauta. E eu começo a comentar sobre a pauta que vocês pediram. A norma muda. Ou seja, a minha relação de indivíduo com a relação dos outros indivíduos. Vocês geraram uma nova norma. O resultado dessa acumulação de interação, de relacionamento com vocês e de vocês comigo, gerou um processo que em algum momento vai fazer com que a norma fique diferente. Espero ter conseguido explicar isso, o que é a cismogênese. Processo de diferenciação nas normas do comportamento individual. O meu comportamento começa a mudar. Por quê? Porque quanto mais vocês entrarem, fizerem comentários e nos comentários sugerirem algum assunto para que eu, debata com vocês,
ou vocês façam o debate nos comentários. Isso vai fazer com que o comportamento individual de cada um, no acumulativo, comece a alterar, comece a diferenciar a norma existente. O meu comportamento de vocês começa a mudar. Então eu que, por exemplo, chegava e falava palavrão pra cacete aqui na frente de vocês, aí de repente eu falo assim, olha, tirem as crianças da sala, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, por favor, tirem as crianças da sala, que de vez em quando escapa um palavrão, mas com o passar do tempo não tem mais palavrão. Por quê? Porque a acumulação da minha interação com vocês acabou alterando a norma. E agora a norma diferenciada, ou essa diferenciação da norma, gera um outro ritmo nos indivíduos. Muda o comportamento dos indivíduos. O meu comportamento muda. Nesse caso, para quem não gosta de palavrão, mudou para melhor, porque aí não estou mais utilizando palavrão. Mas, em alguns momentos, nessa cismogênese, que é uma coisa natural da interação dos grupos e dos segmentos sociais, aí sim os antropólogos dão um banho na explicação, porque eu não sou antropólogo, eu venho no curso de letras. No curso de letras, a gente se entope de antropologia para poder analisar o personagem. Para a gente poder fazer análise do personagem, a gente lê antropologia, história, geografia, um monte de coisa para você poder analisar a obra literária e principalmente os personagens. Então você acaba esbarrando, por exemplo, no Gregory Bateson, por causa da questão da literatura, beleza? Mas nós não somos antropólogos, né? Nós não temos a formação em antropologia, então fica um negócio meio capenga. Um profissional de letras tentando trabalhar dentro da área de antropologia, por exemplo. Então fica um negócio meio... Fica abaixo da qualidade. A gente já sabe disso. Porque não é de fato na nossa área, em que peça que a gente leia muito antropologia. Mas os grupos sociais, com a timeline, com o passar do tempo, eles vão gerando uma acumulação dessas interações. E essas interações podem, de tempos em tempos, fazer com que a norma produza uma diferenciação de comportamento. O comportamento começa a ficar diferente de tempos em tempos, por causa desse acúmulo. Essa seria a cismogênese. Seria a recuperação que o Bateson fez lá atrás do conceito de cismogênese, que na época ainda era considerado uma teoria. Tá? Qual o problema disso aí? Tá? Num primeiro instante aqui. O problema disso aí foi o seguinte: a cismogênese, com o passar do tempo e o surgimento das agências de inteligência e as centrais de inteligência, os centros de inteligência, vamos chamar aqui, a partir desse ponto em diante, dos Intels, eles começaram a pensar assim, olha, a gente está aqui no momento da história, temos Freud está tentando pensar a coisa do comportamento de massas, etc, etc. Precisamos controlar as massas, precisamos fazer com que as pessoas se comportem do jeito que a gente gostaria que elas se comportassem. Quase que um míssil teleguiado, as pessoas vão ter de fazer aquilo que a gente quer que elas façam. É quase o coração do trabalho de uma agência, de uma central de Intels. Ponto. É isso. Vamos tentar controlar as massas. Foram várias as tentativas, tem vários programas, vários planos, tentativas, etc, etc. Todas elas, em algum ponto, tentando trabalhar com isso que é chamado de cismogênese. Só que é uma cismogênese hoje em dia que ela está sendo articulada em favor daquilo que é chamado de guerra híbrida ou guerra de quinta geração. Muito simples. Para você subir 10 F-16 para uma ação militar, custa $1 bilhão. Aí você sobe a primeira operação, põe no ar 10 F-16, 1 bilhão. Segundo dia ou semana seguinte, mais 10, esses 10 sobem de novo, mais 1 bilhão. E nada da guerra acabar. Ou nada de você ter sucesso em prevalecer sobre o seu inimigo. Até que pela quarta, quinta tentativa, depois de 4, 5, 6 bilhões gastos para botar esses 10 F-16 no ar, você perde os 10 F-16, porque afinal de contas, quem está tentando se defender do seu ataque com os 10 F-16 já sabe como é que você voa, sabe para que lado você vai
mete um antiaéreo e os 10 vão pro vinagre, você perde 10 pilotos, um monte de gente pode sair ferida, vai um monte de gente dentro do caixão para casa, o prejuízo é gigantesco, humano e econômico-financeiro. O que você faz? Mete uma revolução colorida, super simples. Como é que você mete uma revolução colorida? Peraí, vamos estudar essa galera. O que é esse negócio de cismogênese? O que é esse negócio de duplo vínculo? Vocês ainda estão curiosos por que está a cara do Léo Lins na capa do editorial, né? Calma que nós vamos chegar lá, tá bom? Mas nós vamos começar pelo conceito. Eu sempre digo que tio Celinho Tour faz a viagem maravilhosa para aquela excelente amarração no final. Vocês nunca confiam em tio Celinho Tour, acham que eu estou indo para um outro lado e não vou falar do Léo Lins e da questão de censura, a diferença de crime, censura e veto, que a gente já falou no editorial da semana passada. Tá aí na tela em algum ponto aí que vocês podem clicar, tá bom? Que a gente falou no editorial da semana passada, não, no editorial do mês passado, sobre a questão de censura e a diferença entre censura e veto. Inclusive estudei com vocês a origem da palavra censura e da raiz sens. Volta lá no editorial do mês passado para saber do que eu estou falando. O que temos... Volta lá, gente. Volta lá, assiste, senão vocês correm risco de perder alguma coisa aqui nesse editorial. Pois bem, é o que eu estou falando aqui. Essa cismogênese, agora, pode ser que ela seja fabricada para fazer com que você, se não prestar atenção, vai virar gado. E de uma penca. Vai virar gado do centro, gado da centro-esquerda, gado da centro-direita, gado da esquerda, gado da direita, gado, muito gado. Todo mundo comendo capim, comendo aquele capim, o nome nunca me lembro, acho que é baquiara, né? Braquiara. Come lá braquiara pra caramba, fica comendo, bebe água, cagando pelo pasto inteiro, o gado. Presta atenção, criatura, que de repente essa cismogênese começa a surgir, eles começam a entender qual é o conceito de cismogênese e começam a criar artifícios para que você se comporte do jeito que eles querem, não do jeito que você acha que você quer. De repente acha que você não quer nada, não é nem para estar fazendo nada, nem mudando seu comportamento. Mas por que você mudou? Você mudou porque você quer ou porque alguém quis? Começa aí a cismogênese, saindo do seu conceito lá atrás, seu conceito original, ainda como tese, e de repente já tendo uma pequena modificação de sua utilização. E, consequentemente, uma pequena modificação do seu conceito original, que é esse que estava na tela aí para vocês. Pois bem, gente, agora sim vou ter que carcar nos óculos aqui, porque nós vamos ler trechos dessa obra a partir da página 281, dependendo da sua edição. E aí sim o negócio vai ficar um pouco mais extenso. E nós vamos para a seguinte leitura. Estamos aqui com a engenharia social da cismogênese. Penso que, em lugar disso, devemos estar preparados para estudar a cismogênese de todos os pontos de vista propostos: estrutural, etológico e sociológico. E além desses, é certo que a cismogênese desempenha um papel importante na moldagem dos indivíduos. Inclino-me a ver o estudo das reações dos indivíduos às reações de outros indivíduos como uma definição útil do conjunto da disciplina a que vagamente me referi como psicologia social. Esta definição serviria para conduzir o tema para longe do misticismo, ou seja, o negócio é sério. Fique esperto, criatura. Quando nossa disciplina é definida em termos das reações de um indivíduo às reações de outros indivíduos, torna-se imediatamente aparente que precisamos considerar a relação entre dois indivíduos como passível de alterar-se no tempo, mesmo na ausência de perturbações externas.
Ou seja, se já nas ausências de perturbação externa já tem essa alteração, imagine se você começar a fabricar uma alteraçãozinha. Evolução colorida, né, gente fofa? Que lindo, né? Não é por 20 centavos. Perturbações externas. Mas vamos continuar aqui. Temos não apenas de considerar as reações de A ao comportamento de B, mas ir adiante e considerar como estas afetam o comportamento posterior de B e o efeito disso, o efeito rebote disso sobre A. Muitos sistemas de relacionamento, seja entre indivíduos, seja entre grupos de indivíduos, contêm uma tendência para a mudança progressiva. Se, por exemplo, um dos padrões de comportamento cultural considerado apropriado no indivíduo A é culturalmente rotulado de padrão assertivo, enquanto B se espera que responda A com isso, como o que é culturalmente visto como submissão, é provável que esta submissão encoraje uma nova asserção e que essa asserção vá requerer ainda mais submissão. Temos então um estado de coisas potencialmente progressivo, e a não ser que outros fatores estejam presentes para controlar os excessos de comportamento assertivo ou submisso, A precisaria necessariamente tornar-se mais e mais assertivo, e B tornará mais e mais submisso. E essa mudança progressiva ocorrerá sejam A e B indivíduos separados ou membros de grupos complementares. Pois bem, meu povo, continuaremos aqui a nossa leitura do que aquilo que a gente chama de a escalada da cismogênese simétrica. Podemos descrever mudanças progressivas desse tipo como cismogênese complementar. Mas há um outro padrão de relacionamento entre indivíduos ou grupos de indivíduos que contém igualmente os germes da mudança progressiva. Se, por exemplo, encontramos a basófia... Olá, agora começa a entrar o Léo Lins. É Léo Lins? É, o Léo Lins. Gente, eu estou trocando os nomes aqui. Daqui a pouco eu estou chamando o Léo Lins de Ivan Lins, estou chamando Jesus de Genésio. O negócio está meio brabo aqui, tá? Acho que é o Léo Lins. Isso, tá. Aqui já começa a entrar o Léo Lins. Se, por exemplo, encontramos a basófia como padrão cultural de comportamento em um grupo, e o outro grupo responde a isso com mais basófia, uma situação competitiva pode se desenvolver na qual a basófia leva a mais basófia. E assim por diante. Estão começando a perceber, né? Estão começando a se ligar, né? Aqui já começa a aparecer o Léo Lins. Mas não que ele queira, tá, gente? Talvez ele nem está prestando atenção nisso. Ele está sendo teleguiado. Pode ser que ele não esteja fazendo isso de caso pensado. Pode ser que não. In dúbia pro réu. Beleza? No caso de dúvida, em favor do réu. Vamos dar esse voto de confiança. Que talvez ele nem sabe que exista Gregory Bateson, que exista cismogênese, ou nem sabe qual é o conceito disso, mas está agindo de acordo com alguém que de repente queira que ele se comporte desse jeito. E daqui a pouco eu explico. Calma aí que a gente vai fazer a amarração. É provável que quanto mais as personalidades separadamente evoluam, quanto mais especializadas elas se tornem, mais difícil seja para perceberem o ponto de vista da outra pessoa aqui, tá, gente? Por fim, atinge-se um ponto em que as reações de cada parte não constituem mais uma busca pela resposta inicialmente satisfatória, mas são uma simples expressão
do desagrado pelo tipo de ajuste emocional ao qual a outra parte foi forçada. Comédia stand-up entrou nessa. Ah, não quer assistir? Não entra. Beleza. Eu não quero assistir, não quero entrar, mas o que a Alphabet, por intermédio do seu braço corporativo, o YouTube, está colocando como vídeos sugeridos? Sugestões. Quem está dando audiência, né? Léo Lins dá bastante audiência, um monte de comediantes de stand-up dá bastante audiência. Mas por que está aparecendo isso daqui na sugestão na minha página? Que história é essa, algoritmo? Por que tem que ser essa galera? Em algum ponto, caso eu não goste do estilo de trabalho desse ou daquela pessoa, eu estou sendo forçado a ter que entrar em contato. Em geral, não termina bem um troço desse, mas vamos continuar aqui. As personalidades tornam-se, assim, mutuamente contra-sugestionáveis. Não adianta vir para mim, que é só não ir, que é só não pagar, que é só mudar o canal. Não é só isso, é contra-sugestionável. Não adianta sugerir para mim, por exemplo, que eu, de repente, deva ser a Madre Teresa de Calcutá do entendimento das artes e da cultura, etc, etc. Pode ser que eu também esteja sendo manipulado para ser contra-sugestionável. Não é só o comediante de stand-up, o artista, o jornalista, o apresentador do telejornal. Aí sim, gente, não vai dar para evitar de falar um palavrão, tá? Por isso que de vez em quando eu peço para tirar as crianças da sala, porque de vez em quando rola palavrão mesmo. Não vem os outros querer cagar regra, que eu também vou cagar regra de volta. Se você pode, eu também posso. É aqui que está a gênese desse trecho aqui, que eu acabei de ler para vocês. Mas são uma simples expressão do desagrado pelo tipo de ajuste emocional ao qual a outra parte foi forçada. Não passa na cabeça da maioria da galera que escreve comédia stand-up esse trecho aqui do livro do Bateson. Eu tô lendo trechos do livro, hein, gente? Não é ideia minha, não. É trechos do livro. Foi escrito pelo Gregory Bateson, tá? Continuando. Em lugar de padrões de comportamento originalmente adotados, talvez em um esforço para ajustar-se à outra parte, temos agora padrões que são definitivamente uma reação contra a outra parte. Tá me ouvindo, Léo Lins? Me ouvindo não. Me ouvindo porque eu estou lendo o trecho. Você vai ouvir o Gregory Bateson. Isso foi um trabalho de campo, em Papua Nova Guiné, anos 20, anos 30. Já vão 100 anos dessa pesquisa. Científico, negócio. Tá bom? Temos agora padrões que são definitivamente uma reação contra a outra parte. Assim, essa cismogênese toma uma outra forma e o relacionamento... Presta atenção, criatura. Tiraram as crianças da sala, gente, que agora vai começar alguns palavrões, né? Presta atenção, criatura. PQP. Puta que o pariu. Presta atenção. E o relacionamento torna-se cada vez menos estável. Tem um monte de gente fazendo comédia stand-up, tá no olho do furacão. Isso porque nós estamos só no slide quê? Slide 6. Agora isso, vamos para a página 7 aqui, né? Ainda não terminou, tem texto pra caramba ainda aqui, para vocês conhecerem o Gregory Bateson. É que eu tô parando para fazer as análises, tá bom? Pra gente poder fazer uma conclusão daqui a pouco. Mas o negócio tá brabo, né? Já deu para ver que tem muita gente, blogueirinha, mídia independente, produzindo cismogênese, ou reagindo à cismogênese produzida por sabe-se lá quem? Que delícia, né? Ai, que tesão. Vamos lá, gente, a escalada da cismogênese simétrica. Se vemos a cismogênese como um processo no qual cada parte reage às reações da outra, então segue-se que a diferenciação deve proceder mantendo-se o restante inalterado, segundo alguma lei matemática simples.
e que a especialização de cada parte em seus padrões particulares de comportamento deve, inclusive, seguir uma curva exponencial se projetada no tempo. Não podemos, porém, esperar obter mensurações acuradas do progresso do fenômeno na maioria dos casos de sismogênese. Não dá muito para sacar para que lado vai o negócio. Mas é possível que, em alguns casos relativamente isolados, um detalhe de comportamento sirva de índice do grau de especialização e deveremos, então, ser capazes de julgar que tipo de curva ocorre em tal caso. Campos onde a sismogênese pode ser encontrada. Tem uma penca, tá, gente? Mas esse aí é o slide mais longo, eu selecionei. A3 e A4. É o seu deputado favorito e o seu comediante de stand-up favorito. E provavelmente estarão na 3, estarão na 4. Campos onde a sismogênese pode ser encontrada. 3. Nos contatos culturais. Já tracei a Lures um esboço de como considerações derivadas do conceito de sismogênese deveriam ser aplicadas ao estudo do contato cultural. Em minha opinião do Gregory Bateson, tá, gente? Só estou lendo aqui o trecho do livro. Em minha opinião, deveríamos ver o fenômeno do contato como uma série de passos partindo de um ponto em que dois grupos de indivíduos com culturas inteiramente diferentes entram em contato. Sugestão de vídeo de stand-up comedy na telinha do seu YouTube, por exemplo. O processo pode terminar de várias maneiras. E os resultados finais, presta atenção, criatura, é teoricamente, tá? Teoricamente, possíveis podem ser enumerados. Vamos lá. A. Completa fusão entre os dois grupos. Olha que beleza, maravilha, hein? É o paraíso. B. Eliminação de um ou de ambos os grupos. B. Eliminação de um ou de ambos os grupos. Talvez aqui entre um pouco a juristocracia. Vai tomar canetada, veto até morrer aqui no sentido figurado. C. Persistência de ambos os grupos em equilíbrio dinâmico como grupos diferenciados no interior de uma mesma comunidade maior. Número 4. Na política. No presente estudo perturbado e instável da política na Europa, há duas sismogêneses que se destacam visivelmente. A sismogênese simétrica nas rivalidades internacionais e B, sismogênese complementar da guerra de classes. Guerra de classes aqui, ele já bota entre aspas, que é para evitar maiores problemas com nomenclatura marxista. Aqui, outra vez, como nos demais contextos em que discutimos a sismogênese, a evolução progressiva do comportamento no sentimento de uma diferenciação e oposição mútuas cada vez maiores é evidente. E nossos políticos parecem tão incapazes de lidar com o processo quanto é o esquizoide de ajustar-se à realidade. Quando eu, Marcelo, chego e falo assim, gente, a saída é fora da política. A gente já vai falar sobre essas coisas de discurso hegemônico daqui a pouco, que eu já estou terminando aqui. Que também é um dos motivos que está me deixando um pouco para baixo, também na confecção do meu podcast Spotify, Deezer e Acast, que é só o áudio. Eu estou parado já há um mês. Daqui a pouco eu explico, e tem um pouco a ver com isso. O tal do discurso hegemônico. A solução é pela política. É? E se não for? E se não for? Outro problema de discurso hegemônico. A educação é importante. Dou boas escolas para o meu filho, para minha filha. Porque educação é tudo. Beleza, educação é tudo. Depende de como você enxerga a situação. Não sei qual foi o ministro do Lula aí,
ou algum secretário dele aí, estava fazendo um discurso, devia ser o lançamento de algum desses, né, programas sociais, e que ele foi falar sobre o Bolsa Família, do sucesso do Bolsa Família, do progresso do Bolsa Família. Como, por exemplo, perto de 2,5 milhões a 2,6 milhões, praticamente toda a população das 9 cidades do lugar aqui onde eu moro, da região metropolitana da Baixada Santista, são 9 cidades, tá? Que compõem a região metropolitana, daria em torno de 2,5 milhões, 2,6 milhões, alguma coisa assim. Pois bem, juntando todo mundo, imagine que todo mundo na Baixada Santista fosse bacharel. E que esse todo mundo com bacharelado está no Bolsa Família. São 2,5 milhões, 2,6 milhões bacharéis, detentores de título de curso superior ao antigo 3º grau, que estão no Bolsa Família. Pergunta: educação salva? O mundo é livre, cada um acredita no que quiser. O discurso é livre, a crença também. Ah, porque educação salva. Eu estou há tempos aqui, nesses editoriais, falando assim, gente, não é educação. O que está rolando aí é doutrinação ou... como é que a gente fala para cachorro? Não é treinamento. Gente, de vez em quando me dá esses brancos, peço 1000 perdões, tá? De vez em quando aqui, liga a câmera e vai, porque eu não tenho nada escrito aqui, tirando esses trechos da obra do Bateson, não tenho nada escrito aqui na minha frente. Eu ligo o microfone, a câmera e vamos que vamos, quase que no improviso. Então de vez em quando somem as palavras. Mas é adestramento. Você pode adestrar o cachorro e a criança. O cachorro é com o adestrador, a criança na escola, é isso que está rolando. Ah, a educação salva. E o que está fazendo esses 2,5 milhões, 2,6 milhões com título de bacharelado em alguma área, com Bolsa Família, fazendo pedido para entrar no Bolsa Família, ou renda universal? Mas que história é essa? Mas salva ou não salva? Tira o país do buraco ou não tira? De repente não é educação. Se a educação salva com um monte de bacharel dentro do Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Aluguel, Bolsa isso, totalmente dependente do governo. Mas que história é essa? É o esquizoide que não consegue se adequar à realidade. A realidade esmaga e o esquizoide achando que não. Isso é o político. Por isso que eu digo para vocês, a solução é fora da política. Porque político é esquizoide. Ou quando não, está dentro de um posto de poder que ou ele faz aquilo, ou ela faz aquilo, ou morre. Porque é nessas bases. Seja a morte figurada, a destruição da reputação, que é a morte social, ou uma vaguinha numa campa de cemitério, que também rola, viu, gente? Rola na política. Tô que nem o Costinha, né? Tô que nem o Costinha na Raspadinha do Rio. Quem viu a segunda parte daquele comercial lá dos anos 70, né? Comercial da Raspadinha do Rio sabe do que eu tô falando. Né? Morre, todos nós morreremos, né? Tem gente que vai na frente, né? Qual era o posto? Era deputado, era vereador em alguma cidade, né? Desaparece. É uma beleza. Continuando aqui. Isso é muito importante, gente. Um terceiro tipo de cismogênese tem alguma importância local, a saber, o processo pelo qual ditadores são impedidos... são impedidos não, gente, desculpa, são impelidos a um estado que, para o restante do mundo, parece quase psicopata. Aí vocês vão chegar e falar para mim assim, pô, Marcelão, mas essa psicopatia tá andando na rua, né? Porra, tu pega direto no Instagram. O que não falta é psicopatia. O que não falta é psicopatia, filho. Né? Você tá andando numa rua, tem, sei lá, 100 pessoas na rua, porra, você bate o olho e você identifica 50. É uma beleza. E quase 100 anos atrás, tá aqui, hein? Não fui eu que disse.
vai reclamar com o Gregory Bateson lá, vai lá no túmulo dele lá em São Francisco e fala: ô, seu Gregory, o senhor tá de vacilação. Mas vamos de novo aqui. Esta é uma cismogênese complementar entre o ditador de um lado, seus oficiais e povo do outro. Ela ilustra muito claramente como o megalomaníaco ou paranoide. Vocês adoram gente megalômana, né? Cheio de megalomania. Mas é megalomania ou é paranoia? Toma cuidado, criatura. Ela ilustra muito claramente como o megalomaníaco ou paranoide força os outros a responder à sua condição, muitas vezes paranoide, e assim é automaticamente empurrado para um desajuste cada vez mais extremo. A doença que alimenta a doença. Continuemos aqui, agora sim, já caminhando para o finalzinho. Fatores de modificação da cismogênese. Em geral, todavia, não apenas a especialização não é suscetível de mensuração, mas também é provavelmente que o progresso de cismogênese seja modificado pelos mais diversos fatores. Podemos mencionar aqui 2 tipos de fator que se pode supor precipitem e acelerem o processo. A. O indivíduo vivendo em uma cultura é treinado para ver certos padrões de comportamento como recomendáveis. Presta atenção, Léo Lins. Ciência, antropologia, 100 anos atrás. Presta atenção. O indivíduo vivendo em uma cultura é treinado para ver certos padrões de comportamento como recomendáveis e outros como errados. Se em uma cismogênese ele é levado a ultrapassar os limites do que é culturalmente aprovado, aquele seu comportamento que ultrapassa esses limites terá provavelmente efeitos desproporcionais. Olá, Léo Lins, vai ficar 10 dias, não pode se ausentar 10 dias da sua comarca. Mas, meu Deus do céu, eu fico pensando assim, mas onde é que essa turma do stand-up comedy tá com a cabeça, como eles descolam da realidade, meu Jesus Cristo. Mãozinha na testa, fazia tempo que eu botava a mãozinha na testa, né? Tio Celinho põe mãozinha na testa. Mas o caralho de asas, tá aqui, gente. Essa bosta aqui, sei lá, eu li quando eu tinha 18 ou 19 anos. Não mudou nada, pelo amor de Deus. Eu lia para fazer prova de literatura, tá, gente? Não era para ser antropólogo, não. Nem me ligava com isso. A gente com 18, 19 anos quer beijar na boca, saber de antropologia. Pô. Ele tá querendo farra. Cara, eles tinham que trampar com isso aí que você tá lendo ali, né? Óculos, né, gente? Eu tô cegueta pra caralho. Se uma cismogênese ele é levado a ultrapassar os limites do que é culturalmente aprovado, aquele seu comportamento que ultrapassa esses limites terá provavelmente efeitos desproporcionais. Olá, Leolis, não vai poder se ausentar da comarca por mais de 10 dias. Isso não é censura, viu, Leolis? Isso é veto. Não apenas o fazendo consciente da distorção de sua personalidade, mas também levando a outra parte a respostas hiperdrásticas. Contra isso, porém, é preciso recordar que tabus culturais sobre certos tipos de comportamento podem atuar no sentido de restringir a cismogênese. Letra B. Um segundo fator que pode acelerar o processo é uma tendência a se acreditar que seu resultado é inevitavelmente trágico. Gente, volta lá no editorial do último que eu estava falando sobre censura e veto. Tem uma diferença entre os dois. Porque eu tô censurado. Ai, que trágico. A censura ela é trágica por ser antessala do veto.
A censura não prepara você para ter de responder uma causa cível. A censura já está te indicando, e por isso que ela é grave, porque ela está te indicando que você vai para uma causa criminal, e na causa criminal é prisão. Você não pode se ausentar da sua comarca por mais de 10 dias. Isso é veto, e isso é grave. Você fez uma piada, você vai ser vetado. Mas não é o espaço da criação, não é o espaço artístico, não é o espaço da piada. Eu tendo a diferenciar completamente espaço artístico de espaço ficcional. Comediante de stand-up não ocupa espaço ficcional. Quem é que ocupa espaço ficcional? Marguerite Yourcenar ocupa espaço ficcional. Raquel de Queiroz ocupa espaço ficcional. Altran Dourado ocupa espaço ficcional. João Gilberto Noll ocupa espaço ficcional. O filho do Kingsley Amis, o Martin Amis, ocupa espaço ficcional. Pascal Garnier ocupa espaço ficcional. Patrick McGrath ocupa espaço ficcional. E nenhum deles anda fazendo, alguns já falecidos, mas alguns que eu citei aqui são vivos. Nenhum deles anda fazendo comédia stand-up. Nem nada parecido. Esses que eu acabei de dizer são ficcionistas. Na essência, na natureza, na integridade. Não dá para dizer que o cara que escreve texto para pessoa no teatro rir, ele pode até ser chamado de artista, aí eu concordo. Tem todo um artistry para fazer o negócio. Agora, dizer que, não, mas é um espaço de ficção, pelo amor de Deus. Se começar a aparecer professor de literatura para poder orientar o processo criminal que alguns comediantes de stand-up ainda enfrentarão, porque isso que aconteceu com o Léo Lins é só o começo, tá? É o começo da picada, vocês não sabem o que ainda vem por aí. Eu estou explicando aqui a cismogênese porque o negócio é sério. É um veto grave. A antessala é a censura, mas o veto depois chega. E aí você não consegue se mexer. Então presta atenção, criatura. Não, que eu sou artista? Beleza, eu também considero o artista de stand-up um artista. Mas eu estou trabalhando com um espaço ficcional, na hora que começar a aparecer bons, excelentes professores de literatura para orientar o processo criminal, vai ter juiz piorando a situação dos comediantes de stand-up. Que de fato não é um espaço ficcional, não. Não é ficção, não. A ficção opera com outro conjunto de representações. Com outro tipo de criação dessas representações. Remetendo a um referente existente e que pode também ser criação do seu autor. Pelo viés do imagético na produção do texto, na emissão do enunciado. E tudo isso que eu estou falando aqui, provavelmente mais de 50% dos comediantes de stand-up não estão entendendo nada do que eu estou falando. Então convido a fazer um curso de letras. Vai primeiro saber o que é um espaço ficcional. Porque na hora que essa galera começar a entrar e falar, olha, espaço ficcional funciona dessa forma, então tu vai ter que ler Literatura e Sociedade do Antônio Cândido para tu saber o tamanho da merda que tu tá falando. E aí mais uma prova de que a educação não salva ninguém. Porque tá todo mundo indo para a escola, todo mundo tirando o título de bacharel. Bacharel disso, bacharel daquilo, bacharelado disso, quando não, já parte para pós-graduação. E 2.500.000 já estão dentro do programa do Bolsa Família, para ver se consegue algum dinheiro para comprar uma... Gente, eu fico tão nervoso que eu acabo esquecendo as palavras. Para comprar comida, cesta básica. O cara tem uma cesta básica em casa, eu tenho o título de sou antropólogo, e pega a cesta básica no Bolsa Família. Então não temos um problema cultural, temos um problema de economia política, ou seja, o negócio é muito mais grave. E está todo mundo na censura. Cara, o que o Léo Lins sofreu foi veto. Até mesmo porque, pelo que me pareceu da leitura do processo dele, está respondendo um processo criminal. Por isso que eu estou lendo Neiva. Porque daqui a pouco eu vou concluir. Aguenta a mão. Vamos lá. Já li a letra B? Ainda não?
Bom, vou ler de novo rapidinho. Um segundo fator que pode acelerar o processo é uma tendência a se acreditar que seu resultado é inevitavelmente trágico. Eu parei no trágico. Tá. Aconteceu uma tragédia comigo. Essa bola já foi cantada há 100 anos atrás. Não tem nenhuma novidade. Porque o meu resultado foi trágico. Tá. Um segundo fator que pode acelerar o processo é uma tendência a se acreditar que seu resultado será inevitavelmente trágico. Da onde? Pode ser que não seja. A preocupação do indivíduo esquizoide. Porra, presta atenção, criatura. Aqui eu sou um cara super light, gente. O Gregory Bateson nem tanto. A preocupação do indivíduo esquizoide com um destino pode muito bem ser mais que uma percepção de que ele foi capturado por um processo natural. Ela pode ser um fator que impulsiona o processo em direção a seu resultado final. Que você controla o texto da peça de teatro, do stand-up comedy que você queira escrever, ótimo. Mas isso é clássico. Por isso que eu digo, gente, faça um bom curso de letras. Tem muito curso de letras porcaria por aí, mas faça um bom. Porque é o seguinte, existe criação e recriação de significado no ato da leitura. A tua plateia de stand-up, eles também produzem significado. Se tu não for craque no texto que você está fazendo e deixar de ser preguiçoso, o que rola? Então tá bom, né? Aí vira processo criminal. Aí você não pode ser ausentado da comarca. Então vamos lá, gente, o último grande slide dessa falação de... Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse último grande slide, 1 hora já. Já está dando 1 hora, hora de terminar essa falação toda aqui. Vamos lá, gente. O último slide, a manipulação da cismogênese pela cultura. Devemos esperar encontrar fatores de contenção atuando com forças muito díspares em diferentes contextos da mesma cultura. Mencionei que os padrões complementares culturalmente normais em uma relação entre mãe e filho podem tornar-se, na nossa cultura, base de séria cismogênese quando transportados para a relação entre marido e mulher. Cismogênese, gente. Marcelo, eu me separei do meu marido graças à cismogênese? Não sei, eu precisaria estudar caso a caso, mas tem um certo odor do desodorante cismogênese no fim do seu matrimônio. Continuemos aqui. Porque esses padrões são perigosos em contexto... Perdão, gente, errei aqui na forma de ler, na entonação. Por que esses padrões são perigosos em um contexto e seguros em outros? A resposta estaria ou não. A resposta estaria ou na presença de fatores de contenção em um caso e a sua ausência no outro, ou no fato de que esses padrões de comportamento complementar são culturalmente esperados e, portanto, facilmente tolerados em um relacionamento, ao passo que em outros são rejeitados em algum grau. Agora sim, gente, terminamos de ler. Finalmente terminamos de ler trechos da obra do Navin. Tem mais coisa para entrar, gente. Li um monte de coisa. Fiz um fichário enorme desse livro. Mas, enfim, gente, já estamos com 1 hora de bate-força e precisamos, né, fazermos os nossos encaminhamentos, chegarmos ao nosso grande finale. Afinal de contas, já se vão 1h04, 1h05 já de falação, em que pese que isso é uma véspera de feriado, seria normal todos nós estarmos maratonando os vídeos que todos nós gostamos. É uma madrugada de quarta para quinta-feira, ninguém tem que trabalhar amanhã, pode dormir até mais tarde, a gente podia ficar aqui 2 horas falando, conversando. Vai ficar parecendo que eu tô com bronca de artista, ou eu tô com bronca dos comediantes stand-up? Não. Tá acontecendo uma coisa muito grave.
o processo recebido e a decisão, se não me engano, acho que foi uma juíza, né, que decidiu, no caso do Léo Lins, é um caso criminal. Não é cível. Deve ter algum aspecto cível. Tipo, ele vai ter que torrar um dinheiro aí, pagar algum tipo de indenização e tal. Mas é criminal. Criminal é veto. Né? Não pode se ausentar por mais de 10 dias da comarca onde ele mora. A primeira vez que eu vi a leitura feita pelo Léo Lins, eu fiquei meio assustado pelo seguinte sentido. Eu falei, cara, não tem um certo exagero aí? Só que eu pensei assim, não, está acontecendo a mesma coisa que acontece com todas as pessoas que são operadas por Intel. Sim. Serve para um primeiro momento. Quando não serve mais, sei lá, será cuspido, será descartado. Um avanço considerável dessa linha de espetáculos que a gente tem na indústria do entretenimento, que é o caso da comédia de pé, comédia stand-up. O estouro deles aconteceu um pouquinho antes de 2013. Já tinha os grandes nomes, as pessoas que já trabalhavam com isso, fizeram muito sucesso e tal. E aí veio um mar de gente no meio e tal. Já tinha gente que já estava trabalhando com isso já há muito tempo. Mas bate mais ou menos no início da década passada, onde tivemos as marchas, acho que foi de julho de 2013, não é por 20 centavos. Naquele momento, já existia um processo em caminho para desestabilizar tudo que fosse governança. Principalmente uma figura um tanto quanto controversa, como é o caso da Dilma Rousseff, que é um quadro do PDT de Leonel Brizola. E a Dilma Rousseff sabe o quanto o senhor Leonel de Moura Brizola tinha apreço por ela. Tem aqui uma ironia, tá, gente? Pese que não é para rir e que eu não estou rindo, tem uma ironia aqui. Hashtag contém ironia. Enfim. O Brasil estava desestabilizado no respeito ao chefe da nação, no caso, a chefa da nação. Ele já tinha sido produzido, antes das marchas de junho e julho de 2013, já vinha um processo de, como diz a música do Chico Buarque de Holanda, joga bosta na Geni. Já estava rolando. E de repente, quando a gente começa a observar 10 anos depois, parte desse processo passou pelo humor. Passou pelo humor. Quem está agora sobrevivendo às duras penas, toda essa bagaceira que aconteceu há 15 anos atrás e vem acontecendo, cujos resultados, um dos resultados é 2 milhões a 2 milhões e 600 de portadores de curso superior no Brasil, antigo terceiro grau, ou seja, bacharéis, estão no Bolsa Família para ver se conseguem comer alguma coisa no final do dia. Esse é o resultado de cismogênese. E uma cismogênese fabricada, fazendo com que nós, eu, você que está me assistindo, vocês que estão me assistindo, se comportem do jeito que eles querem. Para ficar prestando atenção em miolo de pão. Para ficar prestando atenção em coisa que não é para prestar atenção. O problema com o Léo Lins, parece que eu não estou sendo solidário a ele, né? Fica parecendo, né? Não, eu sou altamente solidário a ele. Talvez eu não consiga expressar direito o ponto, e daí que ele vai confundir que eu não seja solidário a ele. É o seguinte, não é a questão do limite do humor, essas coisas, não, o humor nunca teve limite. Do humor, o humor, por exemplo, não tem... o humor não tem aquela razoabilidade que a gente tem nos nossos laços sociais, entendeu?
Por isso que ele é escolhido, às vezes, pelos intéus, como é que eu poderia dizer isso de uma forma sucinta para que não dê muita margem para interpretação dúbia. Por isso que esse tipo de humor, comédia stand-up, é preferível dos intéus, porque os comediantes de stand-up, se eles não prestarem atenção, eles vão estar ajudando a hipernormalização de coisas absurdas. Aí eu convido vocês de novo a assistir o filme do Adam Curtis, o Hypernormalization. Ali é trabalho de intel. Trabalho de intel. Eles vão hipernormalizando. Até que chega num ponto que alguém vai cometer um crime de P, aquela palavrinha que começa com P e termina com lia, né? E talvez a pessoa não seja punida pelo sistema jurídico, porque afinal de contas, hoje em dia, quem sabe, mas meu Deus do céu, é uma criança. Como é que chegamos nesta barbárie? Muito simples, foram hipernormalizando a coisa. Como se hipernormalizou esculachar a presidente Dilma? Para quem tem empresa petrolífera, caiu do céu. É o desmanche de um país. Porque o próprio país esculacha seu líder. Hipernormalizou. O atual presidente da República hoje chega e fala assim: pô, eu não estou conseguindo governar. Estou com problemas de governança. Não era assim antes. Não era assim antes mesmo. E os intéus fizeram um trabalho perfeito, atuando com provocando determinadas cismogêneses, que incluiu todos nós. Eu, como escritor, você, como humorista stand-up, pessoal que gosta de comédia stand-up, pessoal que gosta de ler livro, pessoal que gosta de ver filme, foi envolvendo todo mundo. Sempre no sentido de hipernormalizar determinadas coisas que nenhum ser humano que tem um mínimo de cérebro na cabeça, coração na caixa torácica, admitiria. Não te dou um ano, vai ter umas barbaridades por aí que serão hipernormalizadas. Aqui na região onde eu moro, já que eu falo do centro do universo, a Vila Belmiro, né? Centro do universo, a Vila Belmiro. Então, logo falo da cidade de Santos. Tem uma cidade aqui do lado do Guarujá, que está se hipernormalizando assalto com fuzil. Aí você pensa assim, cacete, mas assalto com fuzil? São Paulo não tem assalto com fuzil, tem assalto à mão armada, mas não com fuzil, ou submetralhadora. Rio de Janeiro não tem assalto com fuzil. Tem se for quadrilha, e em geral no interior do estado, tipo Novo Cangaço e tal. No Guarujá os caras estão andando de fuzil no hospital, no shopping center. Não te dou 6 meses que vai ser normal. Você andar na rua e ver uma pessoa com um fuzil andando na rua. Pelo menos aqui no Guarujá isso, né, vai acontecer logo. Espero que não, mas hipernormalizou. Você vai hipernormalizando a coisa. Ah, não, agora é assim. Tem uma fala muito interessante do Rodrigo Pimentel, que ele conta que ele foi, acho que foi a única vez que ele foi para um camarote de carnaval no Rio de Janeiro. Rodrigo Pimentel, que inspirou o Capitão Nascimento lá no filme lá do Padilha, lá, o Tropa de Elite. Bom, eu tava lá né? Eu tava lá no camarote, encontrei fulano de tal, que é um grande traficante, fulano de tal, que é um grande bicheiro, o fulano de tal, deputado, que é um grande ladrão do dinheiro público, cara. Ele olhou para um lado e falou assim, porra, peraí, eu combato essa gente. O que eu tô fazendo tomando uísque com essa galera? Porque hoje é carnaval? E o resto do ano? Essa constatação do Rodrigo Pimentel é onde você não cai na hipernormalização. Ele não hipernormalizou isso, não. Se eu tô combatendo o jogo do bicho e o bicheiro tá ali da mesa do lado, mesmo que eu esteja paisando, eu prendo ele.
Eu não vou brincar o carnaval com ele com um copo de cerveja e uísque na mão, porque eu tô no camarote de alguma superpotência das cervejarias com um bicheiro do meu lado. É hipernormalizado o negócio. Mas você não entra nesse processo de hipernormalização sozinho. Não, eu, Marcelo, agora eu vou hipernormalizar alguma coisa aqui na Vila Belmiro. Sei lá. Ao invés de comer morango com chantilly, vai ser morango com, sei lá, farinha láctea. Vou aqui fazer meu processo de hipernormalizar o consumo de banana com melancia. Comer os dois juntos. Não, cara. O processo ele é maior. Ele vai ter que envolver um outro tipo de maquinaria, outras maquinarias, outros maquinários. Para que todos eles trabalhem dentro de um processo de hipernormalização de alguma coisa que ninguém aqui está assistindo a esse editorial. E agora a grande imagem, para quem estiver assistindo pelo meu canal pessoal no YouTube, o editorial do The Talk, para quem é assinante do The Talk, é a grande imagem para quem é assinante do meu próprio canal. Não tem, cara. Pera lá. Não se hipernormaliza isso. Então, beleza, você divide lá o camarote domingo com o bicheiro lá, beleza, quando chega segunda-feira, 8 horas da manhã, vamos trabalhar, seu bicheiro, vou fechar aqui as bancas. Poxa, mas eu achei que era pela nossa amizade de carnaval. Não, não funciona. Eu vou combater o senhor. Ah, tá bom, combata. Porra, não tem isso. Você entra em determinados níveis desse processo de hipernormalização. É um negócio terrível. Porque alguma barbaridade será hipernormalizada. E aí? Beleza? Vai ser isso? E de repente, eu posso dizer isso como romancista. Eu tenho que tomar um baita de um cuidado que de repente eu posso estar na manipulação dessa hipernormalização. Enquanto eu servir, beleza, estou na exosfera do universo. Agora, na hora que os Intels não precisarem mais do meu serviço ou da minha forma de influência, a minha reputação está destruída. Tem muito comediante de stand-up que está em rota de colisão. Não começou com o Léo Lins, mas o negócio é mais sério. Vai ter que começar a se debruçar em cima do computador e caprichar nesse texto para escapar da judicialização ou da juristocracia, que vai vir pesada. Vai vir pesada. A gente vive, agora sim terminando, tá, gente? Que já estourou para lá do tempo. Vamos para quase 1h30. A gente vive um momento altamente aterrorizante, mas ao mesmo tempo especial, porque se por um lado morremos de medo de estados totalitários, por outro, por causa dessa mesma eletrônica e dos avanços eletrônicos, temos o fim do discurso hegemônico. Não há mais o discurso hegemônico. Ninguém mais adere ao discurso do outro de forma assim tão simplória. Tipo, a educação salva. Os sinais que a gente está começando a receber talvez não seja educação. Isso que a gente está chamando de educação talvez não seja educação, porque não está salvando ninguém. Existia, e eu nasci nos anos 70, já peguei essa desgraceira. Aquele discurso do Brasil, ame ou deixe, educação salva, seja uma boa pessoa, o Brasil é o país do futuro, um monte de frases, aquele discurso maravilhoso, né? Aquela coisa assim, você está no paraíso. Tudo mentira. Mas era o discurso hegemônico. E para você chegar e falar, é mentira que a educação salva, eu até, Marcelo, acredito que ela salva. Logo, isso que está aí não é educação. A gente ainda vai ter que começar a educar os nossos jovens. Isso que está aí não é educação. Não salva. Se salva, então não é educação.
Para você não sair com a pecha de doido, de maluco, esquizoide, o que você faz? A espiral do silêncio. Fica quieto. Não se mexe. Não faz nada. Funciona. A espiral do silêncio. Porque a pessoa que quebra esse silêncio e vai dizer que, esse negócio de educação, a educação salva, toma cuidado. Primeiro, ela vai ter a reputação dela destruída. Até mesmo por uma juristocracia. Se for o caso, a pessoa responde até por crime, sabe-se lá qual, mas responde. Vai aparecer um crime lá, você agora é criminoso. Tá. Lá vai você tentar provar que você não cometeu nenhum crime. Aí vai virar criminoso. Tá. Essa é o primeiro grande baque, porque aí você fica sem dinheiro para comer, com dinheiro para morar, dinheiro para comprar comida. A situação é grave. Tá. Porque aí sim, num processo criminal é veto, não é censura. Está vetado. É um negócio muito mais grave. Só, me censuraram, não. O que está acontecendo com alguma galera aí é veto. Estão vetando. E aí, para você não correr esse risco, principalmente se você tiver filhos, né? Ou, como é o meu caso, que tem idosos para cuidar, que sempre você tem ou seu pai ou sua mãe, ou os dois vivos, né? Já com idade muito avançada, com dificuldade de locomoção, tendo que visitar médico, comprar suplemento alimentar, fazer o exercício, às vezes tem que chamar fisioterapeuta para tua casa, aquele monte de problema, e tudo pago. O que você faz? Eu falo, é melhor deixar isso para lá, eu preciso dessa grana. Pronto, já era. A hipernormalização entra a passos largos. Ou quando não, você vê como uma chance de fazer sucesso e ganhar uma bela de uma bolada, sentar o pau na liderança do país onde você mora. Sentar o cacete, fazer piada, chacota o tempo inteiro. O que acontece? A hipernormalização. Só que essa operação está acontecendo e tem um monte de gente que não está prestando atenção. E foi por esse motivo que eu li os trechos do Navin, do Gregory Bateson, em especial esses trechos mais ligados à sismogênese. Foi a chave de análise que ele fez para a pesquisa dele. Não existe mais, gente. A universidade, por exemplo, ela não vai conseguir fazer mais o discurso hegemônico. E eu tendo a ver isso com um lado bom. Ou a universidade vai para a rua e fica do lado do povo para, de fato, fazer a sua ciência funcionar em favor da população, no sentido de ajudar a população a se emancipar, ou então a educação não salva. Porque isso que a gente encontra das universidades, em especial as federais, sinceramente, não sei que nome a gente possa dar para isso. Talvez não seja educação, não. É o quê? É manobra, estratégia? Para quê? Para hipernormalizar coisas. Que coisas precisam ser hipernormalizadas? E aí usa todo mundo. No início, muito sucesso, cachês altíssimos, ingressos nababescos para você assistir o espetáculo. Então a pessoa faz um belíssimo de um pé de meia e lá na frente ela vai ser cuspida. Simples assim. A missão que essa pessoa cumpriu de desestabilizar pessoas que estavam no seu canto, paradas, sossegadas, em casa, sem mexer com a vida de ninguém. Na tentativa, inclusive, de ver o que conseguia fazer diante de um governo ruim, como era o caso da Dilma, agora, sei lá, não sei o que dizer. Houve uma hipernormalização de determinadas coisas que você não pode hipernormalizar. Não dá para hipernormalizar porque chega a ser desumano se você hipernormalizar isso. E quanto mais você insiste nessa linha, mais você normaliza uma coisa que é falta de educação.
Simples assim. É desprezo. Mockery, né? Coisa do mordaz. Aí vira regra. E dá dinheiro. Por isso que todo mundo corre para isso. Porque dá um dinheiro, filha da mãe. Dá sucesso, dá prestígio. E enquanto isso, uma pessoa que envelhece sofrendo pouco caso. Enquanto isso, uma pessoa que tem uma etnia diferente sofrendo pouco caso. Uma pessoa que não tem atendimento no hospital sofrendo pouco caso. E esse pouco caso está sendo retroalimentado por essa normalização que chega sorrateiramente, sem ninguém perceber, na indústria do entretenimento. É isso, pessoal. Já deu 1h30 de falação, agora sim vamos para a partezinha final que eu tinha anunciado para vocês. Que esse editorial do The Talk, ele também tem o nome de A Grande Imagem. O editorial do The Talk é do meu canal do The Talk, eu sempre batendo no microfone, tá bom? E então, se você tá lá, se você é assinante do canal, fique por lá, que vai aparecer os editoriais do The Talk, e o conteúdo desse editorial é o mesmo do A Grande Imagem. Recebe o nome A Grande Imagem porque está no meu canal pessoal do YouTube, tá bom? Em breve deixarei aí os QR Codes de Pix, de PayPal e etc, tá bom? E por que eu decidi fazer essa transição? Primeiro, eu não vou tão cedo republicar o The Talk, porque eu estou muito cansado. Por questões pessoais, que eu já falei para vocês em outros editoriais, mãe com idade avançada, meu irmão ainda precisa se recuperar da chikungunya e ficou com sequelas, corre para cá, corre para lá, cuida disso, e é remédio, e é comida, e lava isso, e cuida daquilo. Às vezes eu fico sem energia para produzir a minha própria arte, né? Eu acho que nesse segundo semestre eu consigo lançar o romance novo. Pelo menos eu termino de escrever meu novo romance. Mas às vezes os dias são tão puxados que não... É difícil arrumar ânimo. Talvez seja essa a coisa, né? É mais ou menos para quem mora em cidades do litoral, quando o siri ou o caranguejo troca de casca, né? Sai da casca antiga porque cresceu e está numa casca nova. Então, dentro desse processo da troca de cascas, a gente fez esse jogo duplo. Os editoriais continuam no seu canal do The Talk, vai estar com o nome como editorial do The Talk, igual a esse que é um especial véspera de feriado, e no meu canal, que está aí na tela para vocês, tá? Que é o meu canal pessoal, vai estar como A Grande Imagem, tá? Como eu expliquei no início do programa. Um pouco desse cansaço vem por conta das dificuldades pessoais, dificuldades que envolvem a saúde das pessoas que eu mais amo, tá? Isso parte meu coração quase que todo dia, quando eu vejo a cena. Pessoas que eram jovens, cheios de energia e faziam qualquer trabalho, tomavam qualquer decisão, hoje em dia estão por um estado de dependência que, quando você olha para aquilo, são várias vezes que eu vou para algum cômodo da casa para literalmente chorar, ou quando eu não saio um pouco à noite para ficar chorando pelas ruas, né? Quando você vê a chegada, né, da idade, da velhice, das limitações que a gente fisicamente tem na nossa velhice, isso muda muito a forma como a gente vê as coisas. Então tem toda essa questão pessoal, falta de dinheiro. Já dezembro agora serão 8 anos, né, de pindaíba. E cansa. A gente fica muito cansado, né? Tudo é bico. Tudo é falta de perspectiva, tudo é falta de luz no fim do túnel, tudo é falta de futuro. E aí quando você ouve uma pessoa do governo num discurso dizer que 2,5 milhões a 2.700.000 de pessoas com curso superior, ou seja, terceiro grau completo, né, curso superior,
título de bacharel estão dentro do Bolsa Família. Não há perspectiva da coisa melhorar. Com as dificuldades que a gente pessoalmente tem dentro das nossas famílias, cada um tem a sua dificuldade dentro da, né? Cada um tem o seu problema, tem a sua cruz para carregar, fica difícil. E aí você olha para o noticiário geral, é um buraco que só aumenta, né? Então, para mim, não tem mais o discurso hegemônico. Não existe mais o grande partido, o grande líder. A literatura não vai te fazer melhor. Pode te divertir. E, de fato, ainda é uma atividade que mexe muito com a sua cognição e com o seu imagético. É uma atividade cultural que você pode procurar seu livro de contos, seu livro de romance, que, de fato, seu imagético vai melhorar 800%. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas eu não faço mais esse discurso de que um país que não lê é um país de gente burra, idiota. Não faço mais isso. Até mesmo porque eu deixei de acreditar nisso. Eu tive uma experiência, questão de uns 5 anos, foi há 5 anos atrás, 2017. Que por convite de um amigo, que a gente eu participava até aquele momento, de um grupo de ex-alunos da Escola de Ensino Fundamental 1 e 2, ciclo 1, ciclo 2, hoje chamada de Ensino Fundamental ciclo 1, ciclo 2, que é o antigo primeiro grau. É uma escola famosa, razoavelmente famosa aqui na cidade de Moro, chamada Barão do Rio Branco. Beleza. Ele me convidou lá, a gente foi, tinha um evento de onde ele participava, me parece que ele participava de algum evento, era do Rotary, tinha o Rotary por trás, e foram os ex-alunos, foi aquele grupo de ex-alunos para encontrar com a meninada lá que estava estudando lá, eles ficaram até meio admirados, pô, vocês estudaram aqui no Barão, tipo, eles acham que o Barão começou com eles e vai terminar com eles. Não, tem gente que está com 80 anos de idade e estudou no Barão do Rio Branco, nós estávamos no meio do caminho, com 50 alguma coisa. Na época, 2017, eu estava com 40 e 48. Aí, vamos visitar, conversar com a diretora, a gente batendo papo com o pessoal da coordenação, vamos visitar a biblioteca. E quando entro na biblioteca, a biblioteca estava coberta de logos de uma instituição bancária. Então, com curiosidade de saber, né? É o famoso Pedra Preta, cujo nome vocês todos conhecem, está em Tupi-Guarani, inclusive. O famoso Pedra Preta. Pedra Preta Cultural. O tipo de literatura que eu quero fazer, quero ofertar para vocês, talvez eu não tenha mais plateia. E no caso de eu ter essa plateia, eu vou ter que conversar muito com ela. Porque eu vou ter que eu vou ter que emancipar essa plateia. Porque é uma plateia que está saindo de uma escola cuja biblioteca é financiada por uma instituição bancária. Para que dali saia uma cismogênese é um pulo. Biblioteca com pauta. Biblioteca com curadoria bancária. Seria mais simples a Itaú Cultural chegar e falar assim, olha, nós fizemos uma doação em dinheiro para a diretora tal, coordenadora tal. E a bibliotecária fulano de tal, ou fulano de tal, que toma conta da biblioteca da Barão do Rio Branco. Beleza. Eles vão escolher os títulos, vão conversar com os alunos e a gente paga tudo. Aí acho legal. Mas o que está fazendo o logo dentro do... E obras financiadas pela própria Itaú Cultural. Tinha lá uns etiquetas, umas caixinhas de livro. Quando você virava a caixinha de livro, tava lá o logo da fundação e do banco. Como é que eu vou produzir literatura? Como é que eu vou botar o The Talk na rua? Porque essa galera, ela entra nesses espaços para produzir o tal do discurso hegemônico. Que discurso hegemônico, mané? Né? Como diz o povo na rua, que discurso hegemônico, viado?
Por sorte, a massa da população está montando seu canal de YouTube, está metendo ferro. Super legal. Por quê? Porque eles chegam e falam assim: aqui não vai ter discurso hegemônico. O meu discurso também é hegemônico. É para incluir? Então vamos incluir todo mundo. Mesmo. Para valer. Isso eu acho uma coisa boa. Pode parecer que não, mas eu acho uma coisa boa. Dá um pouco de desequilíbrio no início, porque aparece um monte de doido no meio do caminho. Mas na hora que você começa a separar o joio do trigo, porque toma tempo para você fazer essa separação, mas na hora que você começa a separar, tem uma galera que hoje em dia reúne uma visualização boa nas métricas de streaming de vídeo. Eu acho isso legal. Abre o seu canal, dá teu recado. Independente se o YouTube vai te mostrar para alguém, sugerir alguma coisa, tanto faz. Vou olhar um pouco o bico aqui, que são 1h40 já. É isso, entendeu? Não tem mais o discurso hegemônico. O discurso hegemônico não liga, não cola mais em mim. Só que acontece que a maioria dos meus colegas, principalmente numa cidade como Santos, que é altamente conservadora, eles estão com discurso hegemônico. E os formatos de discurso hegemônico até o último fio de cabelo. Um recado que eu dou para esses meus colegas aqui da região e também tantos outros de outras regiões do Brasil. Tomar cuidado com esse tom de discurso hegemônico, que fica parecendo cagar regra. E hoje em dia, você não caga mais regra para ninguém, não. Tanto você não caga mais regra para ninguém que como é que os centros de inteligência conseguem mobilizar massas da população? Por sismogênese. É isso. Controle remoto. Guerra híbrida. 5ª geração. Eu vou parar de escrever? Não. Talvez eu pare um pouquinho a edição do The Talk, mas eu não vou parar de escrever porque simplesmente eu abro meu computador e começo a escrever. Eu tenho vontade de tornar público as coisas que eu escrevo? Isso eu já tenho dúvida. Não sei se eu tenho vontade. Porque hoje em dia eu tenho outros problemas graves, sérios, reais, tá? Que podem acontecer. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que ter energia para correr atrás desses problemas. E cansou. Sabe o que eu falei no editorial da semana passada? Da semana passada não, gente, do mês passado. O editorial do mês passado, quando eu cheguei, falei para vocês assim, volta lá no editorial, né? E a gente estava falando sobre cooperação e colaboração. É isso. Quando você fica muito tempo sem cooperação e colaboração, cansa. Quando ninguém coopera com você, ninguém quer saber o que você faz, não lê o livro que você escreveu, ou sei lá, ou não quer te financiar, ou fica te rotulando o tempo inteiro, sabe sei lá o quê. Chega uma hora que cansa. E, em geral fazem esse tipo de coisa, inventando o tal do discurso hegemônico, que não pega mais ninguém. Então eu continuarei escrevendo sim, mas talvez, não sei se eu tenho dinheiro e força para publicar, tornar público. Eu estou muito cansado. Muito cansado. Muito cansado. Estou bastante sem, por causa desse cansaço, bastante sem paciência para as coisas. Tá? Porque de fato não aparece nada na minha vida para colaborar, para cooperar. Tem nada. Não aparece uma colaboraçãozinha, uma cooperaçãozinha nessa área de literatura, de artes e literatura. Chegou a hora de descansar, né? Até mesmo porque eu não posso descansar muito, porque eu tenho que gastar minha energia em outras coisas da minha vida privada que estão barra pesada, estão começando a ficar barra pesada. Saúde para todos nós, tá, gente? A gente precisa de muita saúde. Saúde, saúde, saúde sempre. Sem saúde é uma merda, mesmo. E
enfim, se eu conseguir ter alguma energia, termino o meu romance ainda esse ano. Quem sabe já colocando toda a papelada do livro já em andamento. E aí, se eu quiser fazer como enfim, venda independente, que é o que vai acontecer, porque eu não tenho nenhuma editora que me banque. Vamos de independente aí. Tendo Pix e QR Code do PayPal, acho que dá para virar, né? E a gente faz o comercial aqui acolado do mais recente romance que deve ganhar os lares brasileiros e as praças de todo mundo lá para fevereiro de 2024. Talvez até consiga lançar antes. Vamos ver como é que fica a situação. Mas, sinceramente, eu não tenho mais prazer nos atores e nas atrizes da literatura, da minha cidade, do meu estado, do meu país e do mundo. Todo mundo, né? Literatura, para mim, está sendo uma enorme decepção das pessoas, do comportamento delas, de um monte de coisa. E aí, para chegar lá na frente, nenhuma dessas pessoas, de fato, colaborarem. Não há mais a colaboração, não há mais a cooperação. Tudo isso é feito mediante dinheiro. Cansei. Fazer isso por dinheiro é uma merda. E quando você não tem dinheiro, você não terá nem a cooperação e nem a colaboração. Em que pese a forma, enfim, para baixo, que eu estou terminando este especial véspera de feriado, de quase 1h45, que vocês todos e vocês todas tenham um excelente feriado, que tenderá a ser prolongado, porque a maioria do pessoal vai emendar a sexta-feira. E tenham um excelente feriado junto aos seus queridos, às suas queridas, os seus amados e as suas amadas. Não se espantem com o meu cansaço, mas chegou a hora de me retirar desse cenário que é a literatura. Migrarei para a grande imagem, falando sobre outros temas, uma vez por mês. Continuarei escrevendo, quem sabe, se as coisas pelo menos melhorarem um pouquinho de nada, me dê alguma energia para tornar aquilo que eu escrevo público. É um adeus à literatura, principalmente às pessoas que nela atuam. Fiz muitos amigos, fiz muitos amigos, enfim, fiz amizades, etc, etc. E, enfim, também participei de determinadas situações que foram muito ruins também, né? Então acho que está na hora de, pelo menos, tirar um 2024 sabático. É isso. Que vocês todos possam ter um excelente feriado, tá? Em que pese esse tom meio que de despedida, mas que vocês possam gozar desse maravilhoso feriado com seus amados, com as suas amadas, com seus queridos e com as suas queridas. E estaremos mês que vem com mais um editorial do The Talk e com a grande imagem no meu canal do YouTube. Tá bom, gente? Que vocês tenham um excelente feriado. Super beijo no coração e até a próxima.